Gente, esse vídeo ele é importante, ele é interessante, ele faz todo sentido para que você possa se ajudar e para que você possa ajudar outras pessoas. Quero falar sobre suicídio. Esse mês é um mês que a gente intensifica o combate contra o suicídio. Por isso que é importante, por isso que é muito importante você prestar atenção nessa história que eu vou te contar agora. É uma história bíblica. Existia um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, e esse camarada ele sempre teve um instinto negativo. Com certeza Jesus, sendo Deus, tendo todo o seu poder, ele sempre soube disso. E mesmo assim ele não se afastou daquele discípulo, mesmo assim ele não afastou o discípulo dele. Porque Jesus ele teve a ideia de sempre acreditar nas pessoas, sempre acreditar de que as pessoas elas podem mudar, elas podem melhorar e de que algo de melhor pode e deve e vai acontecer na vida das pessoas. Até porque ele era esse algo de melhor. Basta nós que somos as pessoas que precisam, basta nós que somos os agentes que necessitam dessa transformação chegar a ele com toda a garra, com toda a fé, com todo o amor e querer esse processo de transformação. E mesmo assim ele não colocou esse discípulo para longe dele, e não foi o Pedro, também não foi o Tomé que não acreditava, falando de Judas. E eu quero fazer um link meio que com a história de Judas e te advertir no que diz respeito à questão do suicídio. Porque como a gente conhece, o Judas ele tirou a própria vida depois de ter traído Jesus, tá? Depois de ter traído Jesus, ele tirou a própria vida, porque na cabeça dele, o problema que ele tinha entrado, o problema que ele estava passando, não tinha uma solução. Olha que interessante. E provavelmente você que está assistindo esse vídeo, com todo o tema, com toda a temática, com toda a intensificação que a gente traz durante esse mês de setembro agora, a respeito do combate ao suicídio, provavelmente você já passou na sua cabeça essa questão de tirar a própria vida para resolver o problema. Pensa comigo. Depois de Judas ter traído Jesus, depois de Judas ter vendido Jesus, ele se arrepende, pega o dinheiro que ele tinha ganhado com a traição de Jesus, tenta devolver para o pessoal diz, olha, eu não aceito, você fez, está feito, já era. E ele sai, meu Deus, o que eu fiz? Eu traí o mestre, e ele sai sem saber o que fazer e sai desnorteado. Só que pensa comigo, Jesus sendo tão bondoso, mesmo tendo sido traído por Judas, depois que ele ressuscitasse, com certeza ele iria perdoar Judas e ia seguir tudo certo, porque fazia parte do plano divino. Só que Judas ele não foi paciente o suficiente para esperar 3 dias, para esperar a ressurreição de Jesus e receber o perdão. Ele se precipita logo após fazer um ato negativo, ele se precipita logo após fazer uma besteira. E tem muita gente que está passando por dificuldade, passando por ansiedade, depressão, está sofrendo na vida, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que todos nós temos problemas, você tem problema no seu casamento, tem problema emocional, tem problema físico e por vezes passa em nossa cabeça, poxa, tira a sua vida, você vai resolver esse problema, eu não aguento mais sofrer, eu preciso tirar minha vida, eu não quero mais essa vida. E a pessoa desgosta da vida, sabe? Eu já atendi muitos pacientes que dizem, poxa, eu estava já no fundo do poço e só passava na minha cabeça o pensamento de que eu tinha que tirar minha vida, porque essa era a solução e nada funcionava, nada dava certo comigo. E o paciente vivia nesse enclausuramento, nesse tipo de pensamento. E antes dele fazer isso, ou teve pacientes até que já tentou propriamente dito tirar a vida, eles conseguiram encontrar a metodologia da terapia online com a PNL através de mim, através das redes sociais. E hoje esses pacientes vivem bem. Mas se esses pacientes não têm a paciência, olha o trocadilho, se o paciente não tem a paciência, como o Judas não teve essa paciência, e se precipitou, tirou a sua própria vida, eu não teria conseguido ajudar essa pessoa. Essa pessoa não estaria com a sua própria família hoje. Essa pessoa não estaria vivendo bem como ela está vivendo hoje. Então você que está assistindo esse vídeo, que passou pensamento suicida na sua cabeça, que passou pensamento de morte na sua cabeça, que passa pensamentos de morte na sua cabeça, quem sabe até hoje, calma, calma. Você tem pessoas capacitadas, você tem pessoas que querem te ajudar, você tem pessoas que querem que você aguarde um pouco e alcance os benefícios, seja do perdão,
seja da terapia, seja de uma reconciliação, seja de um novo trabalho, qualquer que seja o problema que está te levando a ter esse tipo de pensamento. Que tipo de pensamento? De tirar a própria vida para resolver o problema, de acabar com a sua vida para esquecer uma mulher, para esquecer um marido, qualquer que seja o seu problema, que na sua cabeça passa a ideia de tirar a sua própria vida, essa nunca vai ser a solução. Você nunca vai conseguir resolver. Agora, se você tiver a paciência de respirar, encarar esse problema, partir para cima, pedir ajuda, poxa, eu quero me livrar dessa ansiedade, poxa, eu quero me livrar dessa depressão, poxa, eu estou sofrendo demais com essa crise de pânico, não consigo sair na rua, eu quero me livrar disso. Você tem a oportunidade de receber ajuda. Eu como terapeuta, atendo pacientes todos os dias que diziam que, poxa, já estava com a corda no pescoço, literalmente, no fundo do poço, literalmente. Por quê? Já tentou isso, tentou aquilo, já tomou remédio, passou aqui, passou acolá e não conseguia resultado positivo dentro do seu processo. Até que um dia a gente se encontra, a gente passa por um processo de terapia com a programação neurolinguística, que é o que sou especialista, e essa pessoa consegue voltar a viver. Essa pessoa consegue ter o ânimo da vida novamente. Então pensa comigo, se o Judas da Bíblia tivesse esperado, ele não teria feito o que fez. Ele teria sido perdoado, teria alcançado a misericórdia, teria resolvido o seu problema. Que ele morreu sem resolver o problema. Qual era o problema dele? Ele traiu Jesus. Qual seria a solução? Jesus perdoá-lo. Então ele morre e não resolve o problema. Então se você pensa em tirar a sua própria vida, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Judas. Você morre e não resolve o problema. Mas se você tem a paciência de mesmo após trair Jesus, no caso o trair Jesus aqui é o seu problema. Se você tem a paciência de mesmo após ter o problema que você tem, a ansiedade, a depressão, o pânico, o fim do relacionamento, a perca de um emprego, a perca de sua casa, a perca do seu carro, quem sabe até a perca de um filho, de um ente querido, e você agora está tentando tirar a sua própria vida, pensando em tirar a sua própria vida, porque você acha que não tem mais força, não tem mais base, não tem mais para onde correr. Espera um pouco. Tem o meu número aqui na descrição. Manda mensagem, tem o link das minhas redes sociais aqui na descrição. Venha ver alguns depoimentos de pacientes que eu atendi. E venha saber e venha entender que você pode ter uma nova chance. E venha entender que você pode receber ajuda e que esse processo que você está passando, que está te trazendo esse tipo de pensamento onde você quer tirar sua própria vida, não é a solução. Que esse problema sempre tem uma solução, que sempre vai existir alguém que vai poder te ajudar, e que se não for eu, que seja um outro profissional com outra metodologia, que você se identifique, e que se não for eu, que se não for um outro profissional, que seja, quem sabe, adquirindo o seu carro novo, adquirindo sua casa nova, construindo uma nova família. Então, a solução nunca está em tirar a própria vida. A gente precisa abraçar essa causa do Setembro Amarelo. A gente precisa intensificar o combate contra o suicídio. E cada vez mais tem aumentado os índices de suicídio. Por isso que é importante a gente falar sobre isso. Por isso que é importante você ver esse testemunho, você ver os depoimentos nas minhas redes sociais, que os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Por isso que é importante você abrir o seu coração e conversar com um amigo, conversar com um profissional. Gente, eu digo sempre nos meus atendimentos, em palestras que eu dou, em lives que eu faço, que terapia deveria ser igual salário. Pelo menos uma vez por mês tu deveria receber um processo de terapia, como tu recebe seu salário todo começo do mês. Terapia devia ser ensinada na escola, devia ser ofertado pelo governo. Por quê? Porque a gente não recebe a base psicológica e emocional necessária para a gente encarar os problemas. E muitos de vocês fazem igual Judas fez. Não espera, não tem a paciência de esperar o processo para receber o perdão, ou seja, para resolver aquele problema, e acaba tirando a própria vida e o problema continua no ar. Então não quero isso para você. Clica no link que está aqui abaixo, tem o meu Instagram, tem o meu número do WhatsApp aqui, venha ver alguns depoimentos, venha fazer um orçamento de sessões de terapia, são 100% online. De onde você estiver, a gente atende pacientes de todos os lugares. Eu atendi paciente da África, da Angola, de Portugal, de todos os estados aqui do Brasil. Então, mande mensagem, venha ver alguns depoimentos nas minhas redes sociais, venha ver pessoas comuns, mulheres comuns como você, que sofria também
e que hoje estão com a sua vida em dias graças ao processo de terapia com a programação neurolinguística. Então, não esquece, cuida da sua mente. Você é uma pessoa muito importante. Tirar a sua própria vida nunca é a solução. Cuide da sua mente e procure ajuda.